que possamos ser edificados na palavra de Deus e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? Que Deus possa nos trazer sua paz e que possamos buscá-lo de todo o coração. Queridos, quando nós entramos no Evangelho, nós muitas vezes nos perguntamos quais são o que eu preciso fazer para ser salvo, o que eu preciso fazer para que eu possa ser justificado por Deus, o que eu preciso fazer para que Deus, Ele nos dá vida. E eu queria dizer que muitas vezes a vida, ela não está naquilo em que é a nossa vivência, mas a vida está naquilo que Cristo oferece para nós. Porque pense só, a nossa vida sem Cristo, ela é uma vida muito problemática. Ela é uma vida muito sofrida. E quando nós olhamos para Cristo, olhamos para a vida de Cristo, para os milagres que foram feitos, tanto através de Cristo, quanto através dos apóstolos, nós vemos o que o Senhor, Ele quer que nós sejamos. Porque muitas vezes não existe uma maneira fácil de nós sermos confortados, ou seja, uma maneira fácil de sermos santificados, se não for por meio daquilo que às vezes a gente perde, ou para aquilo que a gente está buscando, e muitas vezes a gente não entende o porquê determinadas coisas acontecem da forma e do modo que acontecem. O que eu quero dizer? Que muitas vezes a nossa vida espiritual, ela é muito focada, tá? Eu tenho que ler a Bíblia, tenho que estudar, tenho que orar, mas muitas vezes a gente faz esse tipo de coisa muito mais como uma lista, um checklist de tarefas que tem que ser cumprido, que uma real devoção a Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.
isso, entende? Isso se torna muito mais uma coisa material, física e mecânica do que uma real devoção. E é esse assunto que eu quero falar hoje com vocês, porque muitas vezes eu reconheço que eu também, porque eu sou assim, muitas vezes a gente se desanima com as coisas que não estão dando certo? E aí a gente não quer mais orar, a gente não quer mais ler a Bíblia, a gente não quer mais se meditar nos ensinamentos de Cristo. E isso é por causa da nossa natureza pecaminosa. Então, como a gente pode melhorar isso? Não numa utopia, mas nós, como seres humanos reais, como isso vai ser? Como a gente vai fazer isso? Será ler meia hora da Bíblia por dia? Rezar, orar 15 minutos a cada, sei lá, 10 horas? Coisas assim, ou 5 minutos a cada 10 horas, né? Então, esse tipo de coisa, ele é o que não impacta a nossa vida espiritual, certo? Eu sempre fui de querer fazer metas grandes e eu nunca consegui, sabe? E a nossa vida espiritual, ela precisa ter continuidade. Embora essa continuidade seja pequena ou grande, a gente precisa ter essa continuidade para que a nossa vida possa ser moldada por Cristo. Porque se nós não nos entregamos às disciplinas espirituais, a oração, a intercessão, o jejum, o recebimento dos dons e principalmente a oração e um estudo da palavra adequado, sem essas coisas a nossa vida espiritual morre e não é dada nós não damos a devida intenção e atenção a esse tipo de coisa. Então nós precisamos buscar o Senhor por meio das disciplinas espirituais. É claro que, como disse, eu não estou falando aqui de uma utopia. Eu estou falando de nós fazermos isso na nossa vida real. Então, tu não vai botar uma meta de orar 10 horas por dia, porque você não vai fazer isso. Não vai nem uma hora tu vai. A tua meta vai ser orar 3 minutos a cada 3 horas. Sabe? Coisas assim. Então, eu quero dizer que esse tipo de coisa
eu ler a palavra um capítulo, ou 2, ou 3 capítulos que seja por dia, no final vai fazer toda a diferença, certo? Eu nem ia gravar hoje, mas aí a Bia aqui. Eu quero dizer que muitas vezes nós buscamos ao Senhor, só que nós não buscamos de forma adequada. E nós precisamos ter uma vida. A palavra no Salmo primeiro ele diz: bem-aventurado aquele que tem prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite, que fala não somente da meditação, mas de uma meditação regular na lei do Senhor. Então, nós precisamos ter uma vida diária de oração, de leitura da palavra, de busca ao Senhor, né? Porque dessa forma nós então seremos abençoados por Ele, e não somente para buscar as bênçãos, mas também para viver no que o Senhor tem nos dado, para que nós possamos viver e achar contentamento somente na presença de Deus, não no que Ele pode nos dar, claro que isso é bom, mas buscar contentamento na sua presença, certo? Tiago, mas é muito difícil tu tá falando de uma utopia. Pode ser difícil realmente, mas não deve ser tratado como uma utopia, e sim como uma devoção, um sacrifício devocional que nós fazemos por Ele, certo? Porque agora eu não me lembro se foi Spurgeon, não me lembro quem foi que disse, mas foi um pregador, que a vida de oração é uma vida onde eu esmurro a minha vontade, esmurro a minha carne, para que eu possa ter comunhão com Deus. Ou seja, minha carne não quer isso, mas eu esmurro ela para que o meu espírito sobressaia-se. Então, é isso que eu queria falar. Eu queria fazer mais lives. Eu não tô conseguindo também. Eu sei. Então, mas eu quero que vocês olhem por mim. Eu também tô passando por um problema bem difícil aqui. Como eu disse, eu botei uma meta de horas em 3 lives, de 3 horas de live diárias aqui, mas eu não tô conseguindo realizar. E eu peço que você olhe por mim, porque daqui a pouco eu consigo realizar e possa ter ânimo e fazer nisso, certo? Que Deus te abençoe. E mais tarde voltamos. Desculpa, hoje não deu nem
nem meia hora, mas eu quero voltar, tá? Que Deus abençoe todos e voltamos daqui a pouco. Acho que umas 13h30 eu volto, tá? Que Deus abençoe todos. Fiquem na paz até. E lembre-se que eu disse, a vida diária é importante. A vida devocional diária é muito importante. Que Deus abençoe.